Quero compartilhar com vocês uma ideia de tempo, que é o tempo do mito. Quando ainda tudo que nós imaginamos que é compartilhado como o mundo, esse mundo que nós vivemos, ainda estava por existir. É como se fosse antes do tempo. É o tempo do mito, onde nós ainda não tínhamos a angústia da certeza. Não estávamos ainda movidos nessa imensa movimentação de ideias, de recursos, de meios para medir o tempo. Ainda não experimentávamos o sentimento interior de angústia em relação ao amanhã. O amanhã, ele diz respeito à nossa ideia de tempo, o tempo prospectivo, esse tempo que seria como uma flecha, sempre em direção a alguma coisa que nós aprendemos a pensar como o futuro. No mito, o tempo é uma espiral, não é uma flecha. E o nosso pensamento pode experimentar um estado de suspensão. Como na meditação, por exemplo. Quando alguém consegue parar a mente e fazer um exercício de meditação, essa pessoa pode visitar aquele lugar antes da angústia, da nossa certeza sobre o amanhã. Eu me encontro com você hoje e nós marcamos um novo encontro amanhã. Nós fazemos esse acordo sobre o tempo com uma arrogância e com uma pretensão de que nós temos certeza de que amanhã a gente vai estar aqui ou vamos estar vivos para cumprir esse programa. Na verdade, quando nós nos despedimos e dizemos para alguém até amanhã, nós estamos investindo nessa incerteza viva que nós somos. Nós acreditamos que tem amanhã, mas nós não podemos abusar dessa ideia do amanhã como viemos fazendo nos últimos 200 anos, onde alguém conseguiu tornar um mantra a expressão de tempo é dinheiro. Seria talvez uma medida de tempo, o dinheiro. Assim como outras coisas poderiam ser tomadas como medidas do tempo. Mas, em 2018, antes da gente experimentar essa suspensão involuntária do tempo, quando todos nós fomos convocados a uma quarentena que se estende por meses e meses, e numa situação em que nós passamos a contar os dias pelos milhares de conhecidos, amigos ou outras pessoas como nós que estão passando. Quem está passando agora? É o tempo? O tempo do mito, esse tempo que eu invoquei quando nós fizemos um debate na Bienal de São Paulo, que trouxe o tema da incerteza viva, me deu a oportunidade de convocar essas outras visões de mundo, que implica também em outras experiências de tempo.
Eu busquei a imagem ou o exemplo daquelas pessoas que têm a prática da meditação, para que pudéssemos ter pelo menos um exemplo de exercício possível para alguém, nesse tempo de pandemia, experimentar sair dessa contagem do tempo dinheiro, do tempo compromisso, e experimentar o seu tempo interior. Esse tempo, ele nos libera da incessante reafirmação que nós buscamos de ter certeza sobre o amanhã. O amanhã, ele pode ser um presente que virá de encontro à nossa perseverança, à nossa paciência com o dia que nós vivemos hoje, que é o presente de agora. É o sentido da palavra presente. Quando nós pensamos passado, futuro, nós estamos pensando sobre o que não existe mais ou o que não existe ainda. Viver a incerteza viva é a melhor, talvez, dança que a gente possa fazer com a experiência de compartilhar a vida com uma constelação de outros seres que não contam o tempo como nós, os humanos. Nós podemos convocar a um tipo de humanidade que interpela os outros seres também sobre a vida, a existência. Uma árvore, quando está adulta, ela pode estar com 80, mas ela pode estar também com 200 anos. Algumas grandes sequoias chegam a 600, 800 anos. Uma peroba rosa, um carvalho. Isso para ficar nas árvores. E as montanhas? Qual a idade das montanhas? Nós contamos o tempo muito mais mobilizado pela nossa angústia do que pela nossa incerteza. Eu queria convidar você a fazer uma experiência. Começa pela meditação. E aí talvez você possa experimentar também habitar um tempo que é anterior a essa angústia comum a todos nós, no tempo em que nós vivemos no mundo hoje, diante de tantas ameaças e de tantas violências, o nosso ser fica instigado a buscar certezas. Mas nós podemos habitar, numa boa, a experiência da incerteza viva, porque nós ressaltamos o sentido da vida e não a garantia da vida. O amanhã, ele não está à venda. Eu queria convidar você a pensar nisso. Viva o dia de hoje. Viva com tudo. Viva a experiência de cada dia como um presente. E o seu dia vai ter sempre esse sentido renovado de um presente, não a prospecção no tempo. Mas esse presente que te possibilita um estado interior de estar no mundo da melhor maneira, aqui e agora. Muito obrigado.